Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciência da Alma, um canal que fala de mente, de consciência, que fala de ciência e de espiritualidade. E hoje nós vamos falar de um tema também muito fascinante, de um assunto que está ligado às origens do pensamento humano e da própria espiritualidade. Nós vamos falar sobre o destino. Afinal de contas, você acredita mesmo em destino? Você acredita que já existe algo definido ou pré-determinado em sua vida? Mas e se esse fator existe ou existiu mesmo, onde estaria o livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio? Ou seja, o direito de escolher, de tomar as próprias decisões de errar, de acertar, de se dar bem na vida ou mesmo se dar mal. Se o destino existe mesmo e pode nos influenciar, nós temos ou não a liberdade para escolher ou para onde queremos ir, ou mesmo se não queremos sequer ir a algum lugar, ou sair do lugar que estamos nesse exato momento. Então, esse assunto, o tema destino, já foi abordado e explorado de diferentes formas e contextos. Ele já foi falado, por exemplo, nos filmes em todo o mundo, nos livros por pensadores e grandes filósofos da humanidade. Tudo porque, quando a gente fala de destino, sem sombra de dúvida, esse tema leva primeiro a uma ideia mais holística, mais espiritual ou mesmo mais mística, ou seja, leva todo mundo ao imaginário, à imaginação e, sem dúvida alguma, a algum aspecto ligado à espiritualidade humana. Agora, olha só que interessante. Na mitologia grega, o destino era determinado pelas três irmãs conhecidas como Moiras. E as Moiras eram justamente as divindades que exerciam influência sobre os homens e também sobre os deuses. Já na Mesopotâmia, o destino do ser humano era determinado pelas estrelas. E os romanos veneravam a fortuna, que poderia ser favorável ou desfavorável, e o fatum também, que indicava uma decisão irresistível, ou seja, um resultado já feito e inalterado praticamente o próprio destino. Assim, ao longo do tempo, o estudo do destino também influenciou muitos pensadores e correntes filosóficas, bem como, do mesmo modo, muitas religiões têm suas concepções distintas do que ele, o destino, é e o que representa o conceito do destino. Só que, essencialmente, na maioria dos casos, o conceito de destino se refere a um evento que já foi programado ou é predeterminado para alguém, para alguma pessoa, em algum evento muito específico. O destino, portanto, na maioria das crenças humanas, se refere a algum fato, acontecimento ou evento já pré-concebido, pré-programado e determinado por alguma força oculta ou espiritual, seja então pelos deuses, por alguma ordem do próprio cosmos, pelas leis da natureza ou por alguma necessidade de ajuste necessário na jornada humana. Então, a partir dessa linha mais holística e espiritual, você passa a encontrar determinadas pessoas, ou segue determinada profissão, ou até mesmo passa por esse ou aquele caminho naquele horário muito específico mesmo. Justamente porque existe uma espécie de confluência de fatores, de vibrações, de energia da própria natureza e do universo para que aquele fato ou acontecimento exista. Pois a partir daquele episódio determinado, a vida, a pessoa ou o próprio evento segue as variações e os caminhos determinados então pelo próprio destino. E com isso, a partir dessa ótica, existe uma explicação muito interessante também, que nós podemos trazer total associação com o conceito de destino. Nessa linha de pensamento, trazida pelos altos estudos da consciência, o destino é nada mais do que fruto ou resultado de uma espécie de programação existencial. Ou seja, ele é o resultado de um programa, de uma agenda evolutiva, de uma missão de vida preparada antes mesmo da pessoa embarcar aqui na jornada no nosso planeta. Mas então pensa comigo e como esse processo funcionaria, como ele funcionaria na prática. O primeiro ponto aqui é tentar perceber se tem alguma sensação, se você tem alguma sensação, percepção que tem algo a fazer, a cumprir nessa vida. Por exemplo, sabe aquela estranha sensação de que o tempo está correndo, que você precisa fazer algo da sua vida, ou que está tudo errado nesse momento? Ou seja, de que você está na rota ou no caminho errado, e de que isso te causa algum tipo de aflição, angústia, ansiedade ou desconforto interno? Então, isso é mais ou menos como se a sua bússola interna, a sua bússola moral e emocional estivesse invertida e apontando para o caminho errado. Assim, por essa hipótese, é bem possível que você realmente tenha algo a cumprir, que tenha programado algo antes de vir para cá,
ou que a sua vida tenha assim uma programação e alguns requisitos a realizar. Tá, mas e onde o destino entraria nesse processo todo? Basicamente, a partir desse entendimento, o destino estaria justamente nas diretrizes mais importantes dessa programação existencial, dessa sua programação de vida, ou seja, da programação que foi pensada, calculada e criada estrategicamente por você e por seus guias espirituais ou por seus amparadores evolutivos. Então, eu vou dar mais um exemplo aqui. É bem claro para você entender, ok? Vamos dizer que se em outra existência ou vida anterior você tenha tido muitas dificuldades na parte de comunicação, seja na forma de se expressar, na comunicação com as outras pessoas, nessas relações ou no modo como você se comunicava e entendia a si mesmo. Ao compreender esse fato, então, a partir disso, dessa consciência sobre a necessidade de melhorar nesse aspecto, você e seu mestre evolutivo decidem então no outro plano antes de você vir para cá, para a Terra, de trabalhar esse aspecto bem específico, ou seja, desenvolver e melhorar a sua parte de comunicação. Assim, então, quando você vem para o mundo, tem sempre a sensação ou intuição, podemos dizer assim, que precisa melhorar essa comunicação, seja com seus pais, seja com as outras pessoas, com você mesmo ou na sua profissão. Então, daí o que acontece basicamente, vamos dizer assim, qual seria assim a influência do destino ou dessas diretrizes na sua programação? Possivelmente para você melhorar e aprimorar principalmente o que? A comunicação. Então, desse modo, eventos relacionados acontecem ou confluem sempre nesse sentido. Ou seja, vários fatos se correlacionam para que você desenvolva e melhore o seu poder de comunicação. E isso acontece mais ou menos como se o universo te empurrasse ou impulsionasse para esse caminho, para você melhorar vários aspectos exclusivos da sua comunicação de um modo geral. E isso pode acontecer de vários modos, seja na escolha decisiva da área profissional, nas atividades que se envolvem, em fatos que o levam a ter que se expressar melhor com as pessoas e até mesmo dentro da família. Tudo simplesmente meio que conflui para que você se expresse melhor, desenvolva a sua comunicação e até se torne um grande comunicador, mesmo enfrentando suas próprias barreiras. Por exemplo, quantos atores, grandes personalidades, líderes políticos ou espirituais, antes de se consagrarem, se mostravam tímidos, cheios de vergonha e até achavam que não tinham habilidade nenhuma, para serem verdadeiros e poderosos comunicadores? Olha só, o exemplo da comunicação é só um apenas, porque a programação de vida, quando é determinada por algum sinal do destino, pode exercer influência e direcionar suas escolhas em várias outras áreas também. Pois, mesmo que você não perceba, seu destino e sua programação anterior de vida podem, de fato, estar direcionando partes importantes da sua caminhada evolutiva e inconsciente. Por isso, seu próprio inconsciente ou seu destino inconsciente talvez também estejam controlando parte da sua vida. Mas isso, pela tese da programação existencial, foi determinado por você mesmo antes de renascer. Ou seja, o seu destino para a execução em uma área específica da sua programação, em sua evolução, foi desenhado e escrito por você mesmo. O destino, portanto, pode ter total relação, então, com a superação desse processo pessoal, das suas próprias dificuldades, dos percalços ou desafios que encontra na vida. Assim, as variações das escolhas do próprio destino poderiam valer, sim, até mesmo para as relações familiares, afetivas, encontro com pessoas, na profissão, na saúde ou mesmo no amor. E a partir dessa análise, tudo então, ou quase tudo, teria alguma relação com o seu processo de evolução e do seu amadurecimento de consciência no planeta. Bem, eu acredito que todas essas teses são possíveis e plausíveis também. Tudo só depende sempre das nossas atitudes e como a gente lida com diferentes situações, independente da área que nós estamos envolvidos. Pois os grandes sábios e pensadores sempre diziam que o mais importante mesmo não é o destino propriamente, mas sim a jornada que a gente segue, ou melhor ainda, o modo como conduzimos essa jornada, essa caminhada aqui na nossa vida. Então, seja o destino algo verdadeiro ou apenas algo mais místico, o que fazemos todos os dias, como agimos ou reagimos, o modo como caminhamos é e sempre foi o mais importante. Porque, sem dúvida alguma, em algum lugar sempre nós vamos chegar. Seja então para algo tranquilo, mais sereno,
ou para algo mais tempestuoso e difícil nos nossos desafios. Só que a gente sempre sabe o que quer e onde quer chegar. Nós só precisamos, no entanto, escutar a nossa mente, respeitar as nossas emoções e a intuição que sempre grita dentro da gente de cada um. Assim, nosso papel, sem dúvida alguma, é percorrer a jornada da melhor maneira possível que existir, sempre respeitando o que acreditamos e os nossos próprios valores internos. Ou seja com algum destino determinado ou com o total livre-arbítrio, nós somos apenas o que fazemos sobre a nossa própria caminhada, a nossa própria jornada de vida. Afinal de contas, nós somos sim luz e poder. Nós somos o nosso próprio destino.